Fala pessoal, professor Jefferson Vicente, para iniciar o nosso estudo da matéria Direito Penal para o nosso concurso de oficial da PEMERG ano 2024, Banca FGV. Galera, nós vamos iniciar o nosso estudo do Direito Penal abordando ou analisando os principais temas cobrados pela FGV nos últimos 5 anos, na verdade são 6, tá? Eu coloquei no filtro de pesquisa de 2018 a 2023, porque em 2020 a gente não teve praticamente concurso nenhum em virtude da pandemia. Então eu peguei os últimos 5 anos aí de questões da FGV, de todos os tópicos do seu edital. Isso me deu um trabalho, rapaz, mas faz parte do nosso direcionamento, então eu não estou aqui para lamentar, eu estou aqui para comemorar que nós conseguimos realizar esse feito. Eu vou mostrar para vocês o resultado dessa pesquisa. Mas antes, eu queria destacar que direito penal é uma matéria de suma importância para você. Está dentro das 4 matérias que cairão na sua segunda fase e que também na primeira fase tem o maior número de questões, tá? Que são 15. Esse núcleo duro aqui de carreiras policiais, direito penal está aqui dentro com 15 questões. Outro ponto a ser destacado é que o estudo do direito penal, especialmente a parte geral, ela também influi no estudo do direito penal militar. De modo que eu poderia dizer que de todas essas matérias, a mais importante para a prova de vocês é, sem sombra de dúvidas, o direito penal. Está concorrendo ali com o direito constitucional também, mas principalmente o direito penal, por causa da facilitação, do seu papel de facilitador do estudo do direito penal militar. Outro ponto agora que eu vou abordar são as matérias mais cobradas pela FGV nos últimos 5/6 anos, tá? O filtro que eu utilizo, pessoal, para pesquisa é o filtro da FGV, nos últimos anos, e na modalidade muito fácil e fácil. Jefferson, mas quem disse que na minha prova vai cair muito fácil e fácil? Galera, se você pegar as últimas provas de juiz e você colocar lá o filtro muito fácil e fácil, você vai ver que de 80 questões, 65 estão dentro do filtro muito fácil e fácil. 63, 62, as provas mais difíceis, 60 questões. Então, se nos concursos mais difíceis o nível das questões é um nível que a gente pode qualificar como 60 a 65% como muito fácil e fácil, o que dirá nas outras provas, né, galera? O que dirá nas outras provas? E como eu disse, o nosso método aqui é 80-20. Ele quer te induzir a estudar 20% do conteúdo para acertar 80% das questões. E uma das formas de fazer isso é sabendo discernir qual é o nível da questão que tem que ser pesquisada. Então, o nível da questão é muito fácil e fácil, isso não significa que elas sejam efetivamente fáceis, tá, galera? Elas são fáceis para quem estuda. É porque no estudo do direito vocês vão descobrir que para quem, quando você vai fazer questões ali no que é concurso, para quem conhece o conteúdo, essas questões são muito fáceis e fáceis. No entanto, para quem não conhece, elas são muito difíceis. É porque no direito você sabe que você tem questões que, mesmo sabendo o conteúdo, você erra. Porque cobrou uma jurisprudência muito recente, porque cobrou um entendimento doutrinário que você não domina. Então, apesar de saber do assunto, o candidato erra. Mas nas questões muito fáceis e fáceis, não. Ele sabe o conteúdo, ele acerta. Então, tem que saber o conteúdo para ser fácil e muito fácil, tá? Então, na realidade, não é fácil e muito fácil. Tanto é que 60, 65% ou mais das questões da prova de juiz são questões qualificadas aí como muito fáceis e fáceis. Continuando agora, nós vamos analisar tópico por tópico do seu edital. Você sabe que o seu edital, o conteúdo do direito penal vem um do ladinho do outro, só que eu separei aqui, pessoal, de maneira didática, tá? De maneira didática. Alguns, você sabe que o conteúdo ele vem no formato de uma expressão que designa um conteúdo do direito penal, um ponto, outra expressão que designa outra matéria, e assim sucessivamente, tendo em vista que o edital de vocês vem na horizontal, tá? Os temas vêm na horizontal. Então, o que que eu faço, pessoal? Eu verticalizo o edital. Olha aqui, ó. Eu verticalizo o edital, tá? E separo ele por aulas. Então, todos os tópicos do edital de vocês estão inseridos aqui no nosso edital verticalizado. Esse edital verticalizado também vai servir na hora da nossa mentoria para montar aquela nossa planilha para que você possa ticar quando você assistir a aula, ticar quando você fizer os exercícios, ticar quando você fizer revisão, ticar quando você refizer os exercícios. Nós vamos colocar essa planilha para vocês
disponível no momento da nossa mentoria, tá bom? E vamos usar o edital verticalizado como referência. E por agora, só estou mostrando para vocês que nós juntamos, às vezes, algum conceito que estava um pouquinho mais embaixo, tinha mais afinidade com a parte mais de cima. Mas essa enrolação, pessoal, aconteceu somente até a aula 4, tá? Depois da aula 4, a sequência do edital é exatamente, perdão, após a aula 5, a sequência do edital é exatamente a sequência que está aqui no nosso edital verticalizado, tá bom? Eu coloquei aqui também quais são os temas que serão abordados, somente alguns pontos específicos, temas que não serão abordados porque praticamente não tem questões, e os temas que serão abordados de modo transversal em outras matérias que nós estaremos estudando tanto no próprio direito penal como também em outras áreas, como por exemplo, crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Normalmente a gente dá uma analisada nesses crimes quando estudamos crimes contra a dignidade sexual. Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Normalmente a gente aborda esse tema lá em Direitos Humanos. Disposições do pacote anticrime. Aqui tem repercussão tanto no Código Penal quanto no Código de Processo Penal. Então esses assuntos aqui serão sim abordados, mas não como um conteúdo direto. Beleza? Então vamos retornar para a nossa planilha. Foi feita com base no nosso edital sistematizado. E aí, com base no nosso edital, galera, eu entro lá no que concurso e faço o filtro, tá? Faço o filtro dos temas. Aqui, claro que não tem um tema só, são vários temas, tá? Mas como são temas bem introdutórios, olha a quantidade de questões da FGV sobre esses temas, de acordo com esse nosso filtro aqui, ó. Os últimos 5 anos, na verdade 6, e no critério muito fácil e fácil. Olha quantas questões, apenas 9. Ou seja, 2% do total de questões. Como assim, Jefferson, 2% do total de questões? Aqui você tem um total de questões, tá? Claro que várias questões aqui se repetem, tá? Em mais de uma matéria. Mas vamos supor que seja essa aqui, tá? Por alto, de repente, tirando as repetições, dariam em 150. E aí a gente faz um cálculo acerca de porcentagem. Por exemplo, 7 questões são mais ou menos quantos por cento 469? Aí vem aqui, ó, 1%. Claro que esse valor tem vírgula e tal, mas a gente simplifica, tá? Então, galera, é assim que é feito. Então, das 469 questões, essas matérias aqui introdutórias só correspondem a 2% do conteúdo. Quer dizer, muito, muito, muito pouco. Tá? A parte de princípios do direito penal, que é um tema bastante explorado por outras bancas, é pouco explorada pela CESP. E digo mais, pela FGV. E digo mais, metade das questões aqui de princípios você resolve aqui nesse tema da aplicação da lei penal, porque aqui na aplicação da lei penal a gente esmiuça o princípio da legalidade. É que metade das questões estão relacionadas ali com os desdobramentos do princípio da legalidade, que é o princípio da reserva legal, o princípio da anterioridade. Então, é um tema muito pouco explorado. Claro que nós vamos ministrar um conteúdo, mas vamos ministrar um conteúdo rápido, superficial. Vamos falar ali do princípio da fragmentariedade, da subsidiariedade, da intranscendência da pena, mas de maneira rápida, tranquila, superficial, sem gastar muito tempo, tá? E o principal de todos esses princípios, sem sombra de dúvida, é o princípio da bagatela. Também estudaremos lá no crime de furto. Lá no crime de furto a gente desenvolve bem também o princípio da bagatela, o princípio da insignificância, tá bom? Depois nós temos da aplicação da lei penal. Aqui sim nós temos uma matéria que tem relevância. Essa matéria aqui, esse conteúdo, ele tem sim uma relevância para a FGV. E o coração do direito penal, eu diria assim, que é a teoria do crime. Você sabe que pelo conceito tripartite de crime, crime é fato típico, ilícito e culpável. Eu botei aqui tipicidade, mas eu quis dizer fato típico, tá bom, pessoal? Então aqui ó, você tem 50 questões, quer dizer, de um universo de 469 questões, 11% são apenas de teoria do crime e fato típico. Claro que eu incluo aqui também o intercriminis, eu incluo aqui também o erro de tipo, tá? Essas várias matérias estão todas inseridas aqui dentro, tá bom? E o conjunto delas aí corresponde a 11%, todas as questões da FGV a partir do nosso filtro. Depois, classificações de crime, a FGV cobra pouco, tem uma questãozinha ou outra. No próprio estudo aqui da teoria do crime, a gente já dá várias classificações, aqui a gente só reforça. Depois, antijuridicidade,
É um tema que outras bancas não exploram tanto. A FGV gosta de cobrar antijuridicidade, tá? Apesar da proporção ser pequena, eu separei aqui, pessoal, os temas mais escuros, tá vendo? Os temas mais escuros são os mais cobrados. E depois os temas aqui mais claros são um pouquinho abaixo, tá bom? Então, antijuridicidade, culpabilidade e assim sucessivamente. O grande destaque aqui está para os crimes contra a administração pública. Esse aqui, galera, é o vencedor disparado, tá? Tem muita, mas muita questão de crimes contra a administração pública. E o nível cobrado pela FGV não é tão superficial, tá? É um nível mais avançado, eles gostam de cobrar tipos penais que não são os mais falados. Tá? A FGV ela pega um pouquinho pesado aqui em crimes contra a administração pública. Depois temos os temas de legislação penal especial, né? Lei de crimes hediondos, vamos falar. CTB, vamos abordar rapidamente também, porque não tem tantas questões. Lei de tortura, praticamente nada de questões. Lei de lavagem de capitais, pouca, mas não tão pouca, mas tem pouca questão. Agora, Estatuto de Desarmamento, Lei Maria da Penha, Lei de Drogas e Lei de Organização Criminosa, todos esses temas aqui são relevantes, tá? E Lei de Abuso de Autoridade também. Todos esses temas aqui são relevantes, vamos tratar todos eles com vocês. Eu estou falando disso, pessoal, porque vocês vão reparar que nas nossas aulas terão assuntos que nós não iremos abordar. Por quê? Porque o método aqui é 80-20. É estudar 20% do conteúdo para acertar 80% das questões. Então, por exemplo, o concurso de crime. Vou falar, mas vou falar de maneira superficial. Das penas que em concurso de carreira jurídica, defensor, delegado, juiz, delegado nem tanto, defensor, promotor, juiz, cai assim pesadamente. Pesadamente. O filtro que eu utilizei não foi muito fácil e fácil. Até botei um asterisco aqui. O filtro que eu utilizei foi o filtro carreiras policiais. E aí, de quase 50 questões, caiu para apenas 7. Para você ver que esse tema não é um tema cobrado dentro da matéria carreiras policiais. Então, pessoal, eu estou mostrando isso aqui para vocês terem um norte. Na hora de estudar, na hora de fazer questões e na hora de revisar. Você precisa priorizar o que é mais importante. Você não pode negligenciar o mais importante. Tudo que está aqui ó, em marrom, você tem que dominar. Por quê? Porque tem altíssima probabilidade de aparecer na sua prova. E dá mais uma prova com 15 questões, galera. É muita questão. Certamente todos os temas mais importantes serão visitados. Todos. Então aqui estudar esses temas é garantia de você acertar pelo menos aí umas 6, 7, quem sabe até umas 10 questões da sua prova. Tá? Somente com os temas mais importantes. Depois vem os temas acessórios, e aqui você garante certamente aí 12 questões, 11, de 11 a 13 questões. Se você estudar os temas principais e os temas acessórios, tá bom? Então com base nisso aqui que você vai orientar a quantidade de questões que você vai fazer, como revisão, as revisões que você vai realizar. Você vai usar aqui essa planilha como método e eu utilizo essa planilha também no momento de elaborar as aulas de vocês. Depois, como eu já mostrei para vocês antes, eu verticalizei o edital, só que ajuda lá na hora da mentoria, porque você vai ter uma planilha para ticar tudo aquilo que você estudou, fez exercício, revisou, fez exercício de novo, porque você vai refazer os mesmos exercícios com ênfase naqueles que você errou, para quando chegar na prova você não correr o risco de errar novamente, tá bom? Então essa verticalização ajuda muito na organização do candidato. Um dos piores defeitos do candidato é não ser organizado. Porque se ele não consegue ser organizado, ele não consegue identificar o que ele precisa revisar. Se ele não sabe o que ele precisa revisar, ele está muito para trás em relação ao seu concorrente. Por quê? Porque ele vai ter concorrente que está estudando há 3 anos. Esse cara que está estudando há 3 anos, ele mesmo desorganizado, ele já viu e review do assunto tantas vezes que ele já tem uma memorização boa daquele assunto. Beleza? Então, você que precisa, que está tendo um contato mais aprofundado com esses conteúdos agora, você precisa ter uma organização para que você saiba o que priorizar na reta final, tá? Então, se você juntar aquela planilha com o edital verticalizado, vai ser transformado em planilha também no momento da mentoria para vocês, você vai ter aí uma fonte muito boa de organização. Tem um aluno que foi aprovado no QA, que é o concurso de oficial interno da polícia, também estava fazendo direito, estudou comigo. Ele passou, ele falou que ele verticalizou todos os editais e imprimiu e colocou tudo colado na parede. Ficou tudo colado na parede. Ele falou, mestre,
Eu estudava um assunto, eu ticava. Eu estudava um assunto, eu ticava. Eu fazia exercício, eu ticava. Aquilo ali virou para mim uma obsessão. Eu tinha que preencher tudo. E os assuntos mais importantes, eu tinha que preencher mais de uma vez. Então, no final das contas, ele passou muito bem, muito bem. Galera, sem dúvida alguma, ter o edital verticalizado ali, organizado para você ticar, ajuda muito na sua organização. Pessoal, dito tudo isso, você já está aqui mais do que garantido, mais do que certo, mais do que convicto, que o seu conteúdo é um conteúdo direcionado, não é aleatório. Mas, Jefferson, e as questões de 2024? Galera, então, se eu colocasse o filtro de 2024, eu ia bagunçar um pouco as questões que eu já tinha. Por isso que eu não botei o filtro de 2024. Mas nada impede que eu grave vídeos no futuro corrigindo questões de 2024 com vocês, tá bom? Nada impede, e eu acredito que nós teremos tempo de fazer isso sim, tá? Claro que também os temas atuais, as alterações legislativas, as jurisprudências mais importantes atuais, todas elas serão incorporadas nas aulas de vocês, tá bom? E antes de elaborar a aula, como vocês já sabem, eu faço as questões, depois eu dou uma olhada lá na jurisprudência e também nas novidades legislativas para trazer sempre tudo de mais atual para vocês, tá bom, galera? Algumas observações. Já destaquei que direito penal é provavelmente a matéria mais importante, é a base também para você estudar penal militar. Não vamos estudar os assuntos menos cobrados, tá bom? Vamos focar nos assuntos mais importantes. E, em terceiro lugar, nós vamos estudar com a profundidade que é necessária e não aprofundando demais, porque quem tenta aprofundar demais acaba se perdendo e não conseguindo fazer questões e revisão. Show de bola? Por fim, quero deixar para vocês aqui uma frase do William Douglas, desembargador William Douglas. Ele foi um dos maiores referências de concurso do Brasil durante muitos anos. Ele tem um livro que é um clássico para concurseiros, Tijolão, em que ele ensina métodos de estudo. E o William Douglas deixou uma frase que eu acho que você tem que levar para a sua vida de concurseiro. A frase diz o seguinte: se você tem um plano, vai acabar executando-o. Se você não tem um plano, o executado é você. Primeiro ponto de partida de um concurseiro é ter um plano. E andando conosco, eu tenho certeza que é isso que você terá e você possa se esforçar, se dedicar, fazer sua parte, e a nossa parte para contribuir com a tua aprovação certamente será feita. Forte abraço, pessoal, até o próximo encontro.